Olá! Nesse vídeo eu vou te explicar a como ensinar o seu bebê a ter sonecas restauradoras. Me conta aqui nos comentários, o seu bebê tem sonecas curtas? Quanto tempo dura a soneca deles e quantas sonecas ele tem durante o dia? Fala aqui pra mim para eu poder entender como que tá aí o seu caso. Eu sou Renata Alcântara, especialista em sono infantil e já ajudei milhares de famílias a ensinar os bebês a dormirem com autonomia no berço, a terem sonecas restauradoras e um sono noturno de qualidade. Se você também busca isso, continua comigo nesse vídeo. Então, como ajudar o bebê a ter sonecas restauradoras? Muitos bebês dormem muito pouco durante o dia, eles acabam acordando com 20, 30 minutos de soneca. E por que isso acontece? Porque a transição da soneca do bebê, ela acontece entre 25 a 35 minutos. E se seu bebê tem alguma associação para dormir, como colo, mamar ou cama compartilhada, ele não consegue fazer essa transição e ele acaba acordando e não consegue dormir de novo. Ou então ele até consegue dormir de novo, mas sempre você tem que ir lá emendar. E quando ele não consegue dormir novamente, ele não tem uma soneca restauradora. Então, provavelmente ele acorda chorando, irritado, fica sem paciência no período que está acordado, não quer brincar, fica irritado, não quer comer, porque ele realmente não fez uma soneca restauradora, não descansou o suficiente. Então, por isso que isso acontece. Então, para que você ajude o seu bebê a fazer sonecas restauradoras, a gente precisa ajustar a rotina para ele dormir no momento certo, depois de ter brincado, depois de ter distraído, depois de ter cansado, para que ele durma bem a soneca. E ele precisa ter autonomia do sono, para que ele consiga dormir no berço e com isso fazer as emendas da soneca. Por enquanto que você ainda não conseguiu ensinar o seu bebê a dormir no berço, uma forma de você aumentar o tempo dessas sonecas é você fazer a emenda da soneca. Como que funciona? Quando o seu bebê dormir, você vai observar em quanto tempo ele acorda e como ele acorda. Geralmente o bebê se mexe para depois acordar. Quando você perceber pela babá eletrônica que ele acordou e se mexeu e começou a reclamar, você já vai para o quarto e começa a acalmar ele novamente para dormir. O ideal é que você comece no berço, porque às vezes só em colocar a mão ele já acalma e já entra em sono novamente. E se ele não acalmar no berço, você pode pegar no colo para acalmar no colo para fazer essa emenda. O tempo que você tem para recuperar e fazer essa emenda são de mais ou menos uns 20 minutos. Se você conseguir fazer nesse tempo que seu bebê volte a dormir, ele provavelmente vai dormir 1 hora, 1h30, 2 horas. Ele emenda essa soneca e ele faz uma soneca ótima. E se você perceber que sempre, todos os dias praticamente, você está tendo que ir fazer essa emenda, você pode entrar com a supervisão da soneca, porque você já sabe como ele acorda e quando ele acorda. Então você, depois de 3 dias tendo que fazer sempre a emenda, você pode estar no quarto antes que ele acorde. Então vamos supor que seu bebê sempre acorda com 30 minutos. Então quando der mais ou menos uns 25, 27 minutos, você já vai lá para o quarto. Quando ele começar a se mexer para acordar, você vai pôr a mão para emendar a soneca e acolher essa transição de sono. Geralmente quando você põe a mão, ele dá uma mexidinha, a respiração fica ofegante, ele faz alguns movimentos na face porque ele está passando por aquele sono bem leve. E acolhendo com a mão, ele consegue suspirar e entrar no outro sono e assim você consegue fazer com que ele durma 1 hora, 2 horas, ele consegue emendar o ciclo de sono. Então é assim que a gente ajuda o bebê a ter sonecas restauradoras. Mas o principal de tudo isso, o que vai te dar constância nessa soneca restauradora, é realmente ensinar ele a dormir. Porque se ele aprende a dormir, ele dorme no berço e na transição de sono ele vai passar por esse sono leve, mas por saber onde ele está e se sentir seguro onde ele está, ele consegue só mudar a posição ali, abrir o olho, fecha e consegue emendar a soneca sozinho. Porque o que acontece? Se ele acorda entre 25 a 30 minutos, é porque ele acorda na transição e ele tem uma associação que ele dormiu no colo, por exemplo. Então, quando ele acorda, ele pensa, o que eu estou fazendo aqui se eu durmo no colo? E aí ele acaba despertando e não consegue fazer essa emenda da soneca. Então, hoje, o que você pode fazer para o seu bebê ter sonecas restauradoras? É começar a fazer a emenda da soneca. Quando ele começar a reclamar, você já ir para fazer a emenda. Se ele continuar necessitando da emenda, é fazer a supervisão da soneca. E o que você deve fazer o quanto antes é ensinar o seu bebê a dormir no berço para que ele consiga fazer essas emendas
tranquilamente, sozinho, sem precisar você ir lá fazer a emenda ou fazer a supervisão. E lembrando que o tempo ideal para uma soneca restauradora para bebês de 0 a 6 meses são de 40 minutos a 3 horas e de 6 meses a 1 ano de 40 minutos a 2 horas e meia. Então eu espero que você consiga aí nos últimos dias sonecas restauradoras para o seu bebê e volte aqui para me contar quanto tempo está sendo aí essa sonequinha que eu já tô doida para saber, tá bom? Um beijo bem grande e até o próximo vídeo.